Olá, bom dia. Quero saudar vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje fazendo o nosso culto num local diferente, mais uma vez. Nós temos tido essa situação, né, de que nem sempre nós podemos dispor do templo lá da Polícia Militar. Nós estamos também dentro dessa parceria que já tem 20 anos, agora entrando num momento novo, com a mudança dos capelães. E até então a nossa parceria ela tinha sido assim bastante informal, né? Mas a partir de agora, então ela passou a adotar todo um processo, uma modalidade que também não vou me estender aqui explicando isso para vocês, né? Mas pode acontecer com maior, menor frequência de nós sermos avisados, tal final de semana vocês não vão poder utilizar o espaço porque tem uma programação da capelania, né? Isso acontecia apenas uma, duas vezes por ano nos anos anteriores. Daqui para frente pode acontecer com maior frequência, tá bom? Mas aqui também acabou sendo uma oportunidade hoje, né, da gente, além de fazer o culto num local diferente, a gente também teve a oportunidade de, estando aqui, poder também fazer desse momento uma oportunidade de confraternização, uma oportunidade de fazer um almoço comunitário, fazer um junta-panela, coisa que a gente não fazia há muito tempo, não é verdade? Não sei há quanto tempo isso não acontecia, mas a gente tem agora esse privilégio de poder fazer novamente, né? E está dentro também de toda esse desafio que nós temos para o ano, de a gente reaprender a conviver, a gente reaprender a estar juntos, a conversarmos, enfim, né? Foram tempos difíceis, ainda estão sendo, né? Tudo isso ainda não passou completamente, né? Covid está por aí ainda, não foi embora, mas que bom que, pelo menos nesse momento, a gente está conseguindo lidar com isso de uma maneira um pouquinho mais flexível, e isso também é um motivo de alegria e de gratidão. Queridos, eu quero convidar vocês então para um momento de oração inicial. Se você puder, ficar um pouquinho em pé nesse momento, convidaria para que ficasse. O pessoal da transmissão já vai tirar a teima se vocês vão ficar na frente da câmera ou não. Mas enfim, talvez só por causa da câmera, tá bom? Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer de fato desse dia bonito, desse domingo de sol, em que a gente pode se reunir como igreja, para ouvirmos juntos a tua palavra, para louvarmos o teu nome, para cantarmos e celebrarmos o que tens feito nas nossas vidas. E também para termos essa oportunidade de convivência, de estarmos juntos, de nos reunirmos como igreja, também para esse tempo de refeição, para esse tempo de comunhão. Nós te agradecemos por isso, nós te louvamos e te convidamos, ó Deus, ser conosco, te faça presente aqui entre nós. Tu és o nosso grande e maior convidado. Não faz sentido a nossa reunião se tu não estiveres presente aqui e não estiveres agindo em nossas vidas e em nossos corações. Assim, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos reunimos aqui nessa manhã em nome do nosso trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem se assentar, queridos. E eu não vou mais pedir para vocês ficarem em pé, porque fica na frente da câmera e aí o pessoal que for assistir depois em casa, especialmente lembrando dos surdos, né? Eles não vão poder ver a interpretação. Falando nisso, quero saudar a Daisy. Daisy, seja bem-vinda, tá bom? Obrigado por aceitar esse convite de você estar aqui com a gente para fazer a interpretação, mesmo que hoje nós não tenhamos presencialmente nenhum surdo, né? Mas eles agradeceram que a gente, pelo menos na transmissão, ou no caso de hoje, na gravação,
de que a interpretação esteja disponível para que eles também possam entender a palavra que a gente está levando, tentando levar ao coração deles, tá bom? Então, Daisy, seja muito bem-vinda entre nós. Temos mais alguém que está nos visitando? Não, né? Todo mundo é de casa. Todo mundo de casa, né? Então, todos muitíssimo bem-vindos de fato, tá bom? Alguns avisos importantes que eu preciso dar. Primeiro deles, grave no seu coração e também na sua agenda. Dia 29 de março, numa terça-feira, às 8 horas, nós vamos ter a Assembleia da Comunidade, ok? É a Assembleia que o nosso estatuto exige que nós tenhamos no primeiro trimestre de cada ano. Dia 29 vai ser numa terça, então, e a Assembleia acontece de maneira remota, online. A gente não vai fazer presencial, a gente vai fazer via Zoom. Eu não vou fazer a leitura formal da convocação, mas qual é a pauta principal? A primeira pauta principal é a prestação de contas de 2021, certo? Então vamos fazer essa prestação de contas, o pessoal também que avalia, né, que analisa essas contas, precisa dar o seu aval, o conselho fiscal, né? E também a gente quer ter um olhar um pouco para o futuro, do que a gente deseja realizar e fazer e dos alvos que a gente pretende alcançar agora em 2022 adiante. Então, basicamente, são essas duas grandes pautas, né? Fechar o ano de 2021 no sentido financeiro, contábil, de prestação de contas, em quanto foi arrecadado, no que foi gasto e também olhar para o nosso futuro, tá bom? Daqui para frente. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar, de maneira muito respeitosa, mas assim, de fato lembrar aos membros da comunidade que não se esqueçam do seu compromisso financeiro com a comunidade, ok? A gente é uma comunidade que tem contas fixas muito altas em função de aluguel e essas coisas assim, né? A gente não tem a nossa falta de infraestrutura nos dá uma certa condição de andarmos mais, né? Nós somos um pouco mais peregrinos e isso nos facilita muitas coisas, mas por outro lado, a gente também acaba tendo que contar com locais e a gente precisa então acionar recursos financeiros para isso, tá bom? Então não esqueçam disso. Hoje, lembrando que a gente vai ter esse almoço comunitário, todos são convidados a permanecer. A gente vai fazer uma mesa comum, vai compartilhar o que cada um trouxe, ok? Mas lá fora estão o Zeca e o Rodrigo também assando um galeto, ok? Que vai ser um extra dentro do nosso almoço. E a gente vai colocar depois um caixinha comum, certo? Não é a oferta do culto, são duas coisas diferentes. É um caixinha comum para você colaborar, para você contribuir com o almoço de hoje em função da compra desse galeto, tá? E a oferta que nós vamos levantar hoje no culto, essa é uma oferta local também, mas ela se destina para aquisição de Bíblias e devocionários para distribuição, tá? Basicamente a gente diria assim material evangelístico, né? Devocionários e Bíblias para distribuição. Para distribuir para quem? Especialmente para o nosso trabalho lá com o grupo de venezuelanos, mas a gente também tem como foco poder entregar uma lembrança que seja uma coisa interessante, bacana, para os nossos visitantes, para as pessoas que vêm pela primeira vez nos nossos cultos. Tá bom? Então, esse é o objetivo. Muito bem, depois de tanto aviso, lembrando, nós vamos ter culto infantil presencial. Espero que as mães tenham visto aí que era para trazer repelente, protetor solar, né? Porque vai ter não sei se é uma gincana, o que vai ter, mas não é exatamente isso, né? Mas vai ter um momento aí de correr no gramado, no campo de futebol aqui ao lado, tá? Mas o culto infantil só vai começar depois do louvor. Então a gente aguarda um pouquinho, tá?
Vamos falando no louvor. Gostaria de convidar vocês então para a gente começar esse momento de cantar, de fazermos o louvor. Agora pergunta para o pessoal aí da transmissão. Com a mudança da câmera, o pessoal fica em pé para o louvor? Pode ficar? Então tá bom. Ok. Tá com vocês então, queridos. Deus abençoe. Bom dia a todos. Como é bom a gente se reunir mais um domingo. Como é bom a gente viver em comunidade. Como é bom saber que a gente vai passar um tempo maior ainda juntos hoje. E como é bom a gente ter esse momento agora de adoração a Deus, de escutar, de ouvir, de refletir a mensagem que Deus vai nos trazer hoje a partir do Daniel. E para a gente começar esse momento de louvor, quero então convidar quem quiser se colocar de pé, quem quiser acompanhar as músicas com palmas, que a gente possa, acima de tudo, louvar a Deus no nosso coração e adorar Ele nessa manhã. A tua cura entrar, me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. A próxima música é Poder para Salvar. E ela fala desse nosso Deus que é todo poderoso, que veio para nos salvar e que faz aquilo que é impossível aos nossos olhos. Aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para Deus.
graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver e a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. A próxima música em preparação para a mensagem é Quebrantado. E ela fala muito sobre cruz. E a gente sabe que a cruz ela tem uma parte horizontal, ela tem uma parte vertical, que fala sobre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os nossos irmãos. E eu acho que isso tem bastante a ver também com a mensagem, com o tema que a gente está tendo, que é de conviver, que é de viver em comunidade. E quando a gente olha para a cruz, a gente olha para isso, a gente olha para o relacionamento, para aquilo que Deus fez, né, por nós, e o relacionamento que a gente precisa buscar com Deus e também com os nossos irmãos. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Muito bem, podem se assentar. Quero chamar as crianças para virem rapidamente. Aqui, ó, aqui na frente. Como a gente não tem um microfone extra hoje, então eu faço oração, pode ser? Porque senão não sai na transmissão depois, na gravação. Joia? Vamos orar então? Mais alguém chegando? Alguém. A Rebeca, né? Poxa, não sabe? Vamos orar então. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado também pelo culto infantil, por esse tempo das crianças poderem ouvir a palavra de uma forma que elas compreendam, que faça sentido para elas, e de elas também terem esse momento de conviver umas com as outras. Que o Senhor esteja presente, agindo, atuando no coração de cada um dos pequeninos ali no culto infantil. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, queridas. Bom trabalho. Vai lá.
Ok. Nós queremos. Não tem problema se não funcionar. Não tem crise. Queremos dar continuidade à nossa série de mensagens que a gente vem falando sobre conviver. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre esse tema, todos à mesa. E ok? Na semana passada, quando nós iniciamos esse tema, a gente vinha falando do quanto esse tempo de pandemia e esse tempo de isolamento, eles provocaram muitos efeitos nas pessoas. Algumas pessoas e algumas famílias foram mais afetadas, outras foram menos afetadas, por diversas razões diferentes. Pela maior ou menor necessidade de isolamento em relação a situações de comorbidade, e etc. Né? Cada família é uma história, é uma situação bem diferente. Mas independente, inclusive, da própria pandemia, antes a gente já vinha experimentando como sociedade de maneira geral, porque nós vivemos numa sociedade que vem caminhando para um individualismo cada vez mais ferrenho. E as nossas famílias já eram bastante assim, de que cada um encontrava o seu mundo, porque a gente tem uma janela para o mundo na palma da mão, né? E às vezes a gente fica com os nossos olhos para essa janela que nos abre inúmeras possibilidades em relação ao mundo, mas na medida em que a gente olha pela janela, a gente também já não consegue mais olhar aquilo que está ao nosso redor, né? Então, a pandemia, para muitas famílias, piorou isso muito, né? Porque ao invés de provocar uma situação em que agora as pessoas podiam finalmente conviver, cada um e cada uma acabou se isolando ainda mais no seu mundo, no seu quarto, na frente do seu notebook, com o seu celular. E aquilo que já era um problema antes, em muitos casos acabou se agravando em muitas casas. Então, como eu disse na semana passada, a gente viu muitas situações que já eram presentes antes, mas que pioraram. Por exemplo, quadros de depressão infanto-juvenil, né? Crianças, adolescentes, jovens, deprimidos. E, claro, também muitas pessoas adultas passando por isso. Então, há um gigantesco surto de depressão na sociedade. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Porque isso foi um efeito, né, teve um efeito mundial. Isso demonstra para nós o quanto nós, de fato, necessitamos de relacionamento. Do quanto a gente precisa das outras pessoas para viver. E é daí que vem o tema dessa série de mensagens. Conviver. De que a vida acontece com. De que a vida não é uma coisa que tem a ver comigo, com o que eu quero, com a realização dos meus desejos e com a própria realização das próprias necessidades. Claro que a felicidade passa por isso. Quem é que vai poder ser feliz se não tem as suas necessidades básicas satisfeitas? Mas a nossa vida é mais do que isso. E nós necessitamos dessa relação e dessa profundidade de relação. Então, enquanto comunidade, a gente tem dito que nós queremos ser um ambiente de vida plena e de ação transformadora a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a missão da nossa comunidade. É isso que nós elegemos como missão da comunidade. Ser um ambiente de vida plena e ação transformadora. Oi? Aqui o Data Show.
Tá, mas eu não faço questão que o pessoal me acompanhe pelo Data Show. Não tem problema, tá? Obrigado. Obrigado mesmo. Depois na gravação você vai ter as imagens lá, mas eu prefiro que vocês fiquem aqui comigo, tá bom? Vamos tentar assim? Pode ser? Tá todo mundo já também um pouco exausto de Data Show, né? Isso também já deu para bola, né? Para conta. Então, quando a gente fala em conviver, a gente está falando dessa coisa de que a vida se dá na relação, de que não há vida fora da relação. Eu já citei esse exemplo, e ainda estou na introdução, né, mas eu já citei esse exemplo muitas vezes na comunidade, esse exemplo que não é meu, que é do C.S. Lewis, em que ele descreve, né, uma história, ele conta uma história de alguém que teria chegado no inferno. Vocês lembram dessa história? Ele chega no inferno, mas ele se depara com um local bonito, um local maravilhoso. Ele anda e os seus olhos se enchem de deslumbramento pelo local onde ele se encontra. E ele vai andando naquele local e tudo é muito bonito. Mas de repente ele se dá conta de que ele está só. De que ele está num local maravilhoso, mas ele não tem com quem compartilhar. Não tem com quem compartilhar. Sempre que eu conto essa história, eu associo aquele filme já velho, né? O Náufrago. Não é? Ele também estava perdido numa ilha deserta e num local maravilhoso, né? Muito bonito. Mas a solidão é desesperadora. E a história narrada naquele filme, ela demonstra que o que fez com que o náufrago sobrevivesse foi o fato de ter criado um amigo imaginário. Alguém com quem ele pudesse conversar e tornar aquela angústia da solidão suportável. O Mr. Wilson, né? E eu não sei, isso é uma interpretação minha, eu não sei se você concorda comigo. Todos já devem ter visto esse filme, talvez até mais de uma vez, porque ele é muito bom, né? Eu assisti mais de uma vez. Mas no final do filme, quando ele finalmente consegue fazer uma jangada para sair de lá, em um determinado momento o Mr. Wilson cai na água e ele não consegue resgatar o Mr. Wilson. Lembram dessa cena? Bem no fim do filme. Aquela última cena, ela diz para mim assim que naquele momento ele se deitou naquela jangada e ele disse: agora deu. Agora não existe mais um motivo para seguir adiante. Agora eu posso morrer. Não há mais motivo para insistir nisso. Chega, acabou. E aí então aparece um navio e o resgata. Mas a minha leitura naquela última cena, quando ele perde o Mr. Wilson, é que ele diz: não faz mais sentido. E essa história, muito bem contada nesse filme, na minha leitura, faz todo sentido com o que a gente está dizendo aqui. O quanto nós necessitamos uns dos outros. Nós fomos feitos assim. E antes que eu comece a repetir tudo que eu disse na semana passada, vamos adiante, né? Eu quero ler com vocês, se você trouxe sua Bíblia, você pode abri-la. Se você não trouxe, nesse momento eu vou abrir aqui. Tá? Mas se você trouxe sua Bíblia e quiser ESC F5. Oh,
Muito bem. Muito bem. Lucas 14, de 15 a 24. Depois eu fecho de novo, tá? É só para a gente ler o texto para quem não trouxe sua Bíblia. E vocês podem trazer sua Bíblia consigo, tá? Para a gente acompanhar a leitura também no texto de papel. Quem quiser abrir também o seu aplicativo de celular que tem a Bíblia, pode fazer também, tá? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, aonde Jesus estava? À mesa, à mesa, à mesa. E sabe o que ele estava falando na mesa? Ele estava falando, assim, não sei, se nós hoje conhecêssemos Jesus e o chamássemos para almoçar na nossa casa, talvez alguns de nós só convidariam uma vez. Porque ele foi bem discreto aqui. Sabe o que ele estava contando para as pessoas? Ele estava num banquete, ele estava num lugar assim onde tinha abundância de muita comida. É. E ele falando com os organizadores da festa, ele disse assim, sabe o quê? Quando você organizar um banquete, não chame os seus amigos, as pessoas que têm condições de um dia retribuir isso a você. Chame os pobres, chame as pessoas completamente desfavorecidas, chame aqueles que não vão ter nenhuma condição de devolver o que você está fazendo por eles. Porque se você fizer assim, vai ser grande a sua recompensa nos céus. O cara que estava organizando a festa já deve ter perdido a fome, né? Aí no meio daquele negócio, sim, deve ter gerado aquele constrangimento, né? Talvez, não sei. Estou tentando imaginar uma palavra dessa num banquete, todo mundo se alegrando e o cara vem com um papo desse. Né? Deve ter causado algum nível de constrangimento. Concordam comigo? E aí, de repente, alguém parece que quer trocar de assunto, né? E ele diz assim, como a gente pode ler: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Né? Solta aquela frase assim, né? Bom, ele está falando de coisas espirituais, então eu vou soltar uma espiritual aqui para, né? Vamos ver se essa conversa muda de rumo, porque ficou pesado o negócio, ficou constrangedor. E aí Jesus foi pior ainda. Continuou estragando o almoço. Jesus respondeu, ele começa a contar uma parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete, ninguém ali conseguiria se identificar com isso, né? Era exatamente o que eles estavam fazendo. E convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Eu pulei 2 aqui, desculpe. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Alguns estudiosos dizem que, especialmente as 2 primeiras desculpas, eram assim absolutamente esfarrapadas, porque na época, e ainda hoje é assim, ninguém compraria um terreno e um pedaço de terra sem ter ido olhar primeiro. Ou você compraria um terreno sem ter ido lá olhar primeiro?
Alguns argumentam de que é uma desculpa esfarrapada justamente porque eu comprei um pedaço de terra e eu preciso ir lá ver o que eu comprei. Como assim? Você não foi ver primeiro, né? Ou comprei 5 juntas de bois. Para que serviam as juntas de bois? Para arar a terra. Ou seja, precisavam ser animais saudáveis, precisavam ser animais fortes. Ele comprou sem ver? Às cegas, assim? Não, as pessoas iam primeiro ver se o animal era saudável, se o animal era realmente forte, se ele servia para o trabalho. Certo? Era assim que as coisas funcionavam, segundo se diz, os estudiosos argumentam aqui em relação a esse texto bíblico. Talvez a gente olharia assim, a desculpa um pouco mais plausível é desse que diz: acabo de me casar, por isso não posso ir. Mas basicamente o que Jesus está falando assim é que as pessoas, por causa das coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia, as pessoas não estão dando desculpas assim, dizendo: eu não vou porque eu não quero ir, porque eu não gosto de você, ou porque... Entende? Não é nada disso. São coisas do cotidiano que envolvem as pessoas e elas vão dizendo: eu não posso, não vou porque, por favor, me desculpe, mas eu não posso ir. São coisas da vida, do dia a dia. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Agora Jesus não está dizendo para o dono da casa onde ele estava no banquete que ele devia fazer isso pelos outros. Ele está dizendo, em outras palavras, que isso vai acontecer no reino de Deus. E ele continua estragando o almoço. O servo então disse: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum dos que foram convidados provará do meu banquete. Até aqui, a leitura. Queridos, essa é uma palavra que eu quero relacionar um pouco com esse momento. Por quê? Porque Jesus está dizendo que muitas vezes na nossa caminhada, o que nos tira do rumo não são coisas extraordinárias. Essa parábola ela é muito simples no sentido de procurar apontar para a gente que aquilo que às vezes nos tira da caminhada, e no nosso caso nós estamos aqui falando de comunhão, de convívio, que às vezes nos tira desse convívio, da comunhão e dessa questão da participação na mesa, de estarmos todos à mesa, não são coisas assim do tipo: me desgostei, não quero mais, enfim, eu detesto aquelas pessoas. Tem pessoas que às vezes falam argumentos assim. Mas não, muitas vezes se tratam de coisas da rotina, coisas do dia a dia. E eu tenho a impressão de que para nós, durante esse período de pandemia, de isolamento, claro, a gente foi construindo outras agendas, ok? A gente não ia mais, por exemplo, isso é só um exemplo, a gente não ia mais para o nosso culto no domingo de manhã. E ele era transmitido ou gravado. Então, tanto faz se você colocava no YouTube no domingo à tarde, na segunda à noite, na quarta de manhã, porque estava lá gravado. Em algum momento eu assisto. Certo? E aí a gente vai ocupando, a gente vai redefinindo as nossas agendas, e aquilo que de repente era um hábito que nós desenvolvemos, um hábito bom, um hábito saudável e interessante, a gente vai deixando de lado. Aquele nosso pequeno grupo que funcionava, onde as pessoas abriam o coração, onde a gente compartilhava a vida, de repente ele não pôde mais se reunir.
E as pessoas não se adaptaram ao remoto, ao online. Elas trabalhavam o dia todo no remoto, estavam o dia inteiro na frente da tela e daí pensavam assim, agora tem PG, tem estudo bíblico, tem grupo, agora à noite, de novo, no Zoom. Que canseira. Né? Eu não vou participar. Hoje não. E daí numa semana acontece uma coisa, na outra semana acontece outra. E a gente vai perdendo hábitos que faziam parte da nossa vida e hábitos que nos ajudavam na nossa caminhada. Alguém precisa... Não, você só vai ser saudável na fé se você estiver todo domingo na igreja. Não, eu não estou dizendo isso. Você entende o que eu quero? Não é isso. Não é que bater cartão em um determinado local vai fazer de você uma pessoa melhor. Mas o fato de nós termos esse momento de ouvir a palavra, esse momento de convívio, tanto no culto, mas também nos nossos pequenos grupos, isso faz diferença na nossa vida. Faz muita diferença na nossa vida. Entende o que eu quero dizer? E Jesus, nessa parábola, ele está dizendo para as pessoas ali, e é claro, guardadas as devidas proporções. Eu apenas estou falando desse texto, mas Jesus ali ele não está dizendo assim, você que não frequenta mais o culto. Jesus não está falando disso. Amém? O texto não está falando disso. Mas eu estou usando a relação com o princípio que Jesus usou. Qual foi o princípio? O princípio que Jesus usou foi o fato de que muitas vezes as pessoas acabam ficando de fora, não porque elas sejam perversas, não porque elas sejam pessoas más, não porque elas... É porque elas deram outras prioridades na vida delas. É porque elas arrumaram desculpas. É porque elas focaram em outras coisas. Certo? Um princípio muito semelhante, muito parecido com esse, aparece também na parábola do semeador que Jesus contou. As multidões o apertavam, aí ele subiu num barquinho em cima do mar da Galileia, se colocou em cima do barco e as pessoas ficaram na beira da praia e dali ele então começou a ensiná-las através de parábolas. E ele dizia então, o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte da semente caiu num solo rochoso, e uma parte da semente caiu no meio dos espinhos, e finalmente a outra parte caiu em terra boa. A que caiu na beira do caminho, os passarinhos comeram. A que caiu em solo rochoso logo germinou, mas como não tinha raízes profundas, o sol secou a planta. E a que caiu no meio dos espinhos foi sufocada e ficou infrutífera, porque tinha muita competição. Estava no meio do inso, da macega, da erva daninha. Não sei como traduzir isso, né? E justamente essa terceira semente, qual é a interpretação que Jesus dá? A primeira é, as que os passarinhos comeram, são pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem. Elas ouvem, mas não entendem nada. Então é como os passarinhos do céu que comem a semente antes mesmo dela germinar. A outra, e Jesus diz que quem faz isso é o diabo. A outra, ele diz que é aquela que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raízes profundas. Então quando vem os problemas, algum tipo de perseguição, a pessoa se escandaliza e vai embora. Eu achei que viver com Jesus era só bênção. Não veio só bênção, veio o problema junto. Então eu não quero isso para mim. E vai embora. Não tem raiz, não tem perseverança, não tem profundidade. Mas o terceiro tipo de semente cai no meio dos espinhos. E o que Jesus diz sobre esse tipo de semente? Que a pessoa, por causa dos cuidados com a vida e o desejo pelas riquezas, ela perde o foco. Certo? Os cuidados pela vida, o desejo pelas riquezas. Talvez está tentando traduzir para os nossos dias de hoje, né?
Nós estamos tão focados no nosso sucesso que dá para deixar Deus um pouquinho de lado. Né? Ou bastante de lado. Ou de repente ele serve na medida em que ele pode me ajudar a alcançar o meu verdadeiro objetivo, que não é alcançar os propósitos de Deus, mas é de que ele se torne meu servo no sentido de que ele me faça alcançar os meus propósitos. Aí nesse sentido Deus ainda serve. Isso é semente no meio dos espinhos. Porque essa pessoa não está preocupada em que a sua vida realize os propósitos de Deus. Ela está preocupada em realizar os seus objetivos e que Deus a abençoe para que ela chegue lá. Só isso. E isso é sutil. Porque nós, quando nós estamos focados em tentar realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, a gente não diz assim, estou abandonando Deus, estou jogando Deus de lado e agora eu só vou pensar em mim. A gente não faz esse tipo de raciocínio. São coisas legítimas, são coisas da vida, são coisas do cotidiano. São coisas que não são necessariamente más. E são coisas que a gente poderia, inclusive, realizar sem ter que abandonar ou virar as costas para Deus, ou sem ter que fazer de Deus, digamos assim, o nosso gênio da lâmpada que nos ajuda a realizar esse tipo de coisa. Porque aquilo que a gente deseja realizar muitas vezes tem a ver com os nossos dons, as nossas habilidades e o propósito de Deus para com a nossa vida muitas vezes está relacionado com essas coisas, essas qualidades que Deus colocou no nosso coração. Portanto, não se trata de não ter sucesso, digamos assim, entre aspas, nas nossas realizações, mas entender que ao chegar em determinados locais, nós estamos chegando lá porque Deus tem um propósito conosco para o seu reino. Isso faz sentido? Quando a gente não discerne mais uma coisa da outra, a gente de repente ouve o convite e a gente diz, não, mas veja bem, eu tenho as juntas de boi para ir ver. Eu acabei de me casar. Comprei um terreno agora, eu preciso construir. Eu não tenho tempo. Não dá. Jesus não estava falando exatamente da mesma coisa, mas vocês percebem que tem relação? Que existe uma relação entre isso? Porque às vezes o nosso desinteresse na relação, na nossa relação, como viviam os primeiros cristãos? Diz que em Atos 2, 42 a 47, o texto foi o primeiro texto que eu preguei, inclusive aqui, né? O primeiro culto que nós tivemos no ano foi aqui, e foi sobre Atos 2, 42, 47, como viviam os primeiros cristãos. E é interessante como é insistente a palavra de que juntos eles repartiam o pão, juntos eles oravam, tinham tudo em comum. Essa palavra, juntos. Essa palavra é forte, essa palavra é importante. Então, muitas vezes, o nosso desinteresse na relação, o nosso desinteresse na comunhão, o nosso desinteresse, ela pode ser, não necessariamente mas ela pode ser uma expressão do quanto nós já estamos bastante distantes também do próprio Deus. Ok? Mas as pessoas são decepcionantes. Elas não são o que eu esperava. É verdade. Mas é impressionante como esse diagnóstico preciso que você faz de que as pessoas não são o que você esperava se aplica também a você. Não é verdade? E como nós falamos na semana passada, quando nós somos trazidos à mesa, nós somos trazidos à mesa para que nós nos tornemos pessoas como Jesus também foi.
Ele é o primogênito de muitos irmãos. É o primeiro de muitos irmãos. Então a obra de Jesus é nos fazer também que nós nos tornemos como Ele. E portanto, o valor da comunhão, o valor de estarmos juntos não está na realização, em primeiro lugar, das nossas necessidades ou dos nossos interesses. Você vai ganhar muito com a comunhão, mas não é esse o primeiro foco. Não daqueles que amadureceram. Mas como a gente disse na semana passada, a primeira questão é justamente estar à mesa para poder servir. E essa era a conversa que Jesus estava tendo ali com aquele grupo de pessoas, antes da parábola que nós lemos. Olha, quando você der um banquete, você convidou só pessoas assim que podem retribuir o favor que você fez. Faça diferente, convide pessoas que não têm como retribuir o que você fez por elas. E esse é o coração que a gente precisa ter também quando a gente pensa em comunhão. Ah, mas eu me dou e não recebo nada em troca. As pessoas que são os adultos na mesa, eles servem. Eles servem aqueles que estão começando. Né? E é assim que funciona. Mas ainda assim a gente tem ganho. A gente não está perdendo nada. Quando a gente tem essa disposição no coração. Bom, eu queria rapidamente encerrar essa mensagem lembrando de um autor bastante conhecido, bastante caro para nós cristãos que tem uma vertente luterana, que foi o teólogo que foi morto na época do nazismo, né? O Dietrich Bonhoeffer. Ele foi executado um pouquinho antes dos americanos chegarem a Berlim por uma ordem direta do Hitler. Antes de nós perdermos a guerra, ainda tem mais uma meia dúzia, ou muito mais do que isso, de presos políticos para enforcar. O Bonhoeffer foi um deles. Certo? Um pouquinho antes da guerra terminar, em 45. E o Bonhoeffer escreveu um livretinho. Ele, antes de ser preso pelo regime nazista, ele estava envolvido numa espécie de movimento conspiratório, mas que na verdade era chamado de igreja confessante. Era um grupo de pessoas que eles montaram uma espécie de seminário e estavam formando pastores para resistir naquele momento e para continuar pregando o evangelho, porque a igreja oficial na época se dobrou diante do nazismo. Certo? Então havia uma igreja confessante, havia uma igreja não oficial, que estava tentando se organizar e estava tentando manter a pregação do evangelho viva, no meio daquela situação de completo caos, de uma ditadura nazista naquele momento na Alemanha. E nesse local onde essas pessoas se reuniam, eles passavam por um processo de formação teológica e tudo mais. Escrevendo para essas pessoas, o Bonhoeffer escreveu o livretinho chamado Vida em Comunhão, que era uma tentativa de dar elementos para regrar a comunhão daquelas pessoas que viviam naquele seminário teológico da igreja confessante naquele momento. E a gente poderia falar meses sobre o Vida em Comunhão, especialmente sobre o primeiro capítulo. Os outros são mais práticos e então eles não têm uma aplicação tão direta para a gente, porque se tratava daquele momento específico da história. Mas quando ele coloca bases para a comunhão, uma das coisas mais importantes e que sempre chamou muito a minha atenção é de que ele descreveu o maior obstáculo para a comunhão verdadeira. Sabe qual é o maior obstáculo para a comunhão verdadeira, segundo Bonhoeffer? É a comunhão idealizada.
O que mais nos atrapalha para termos comunhão são os nossos ideais acerca do que a comunhão deveria ser. Eu só vou ter comunhão, só vou me relacionar no dia que... E aí eu chego com um monte de condições para que a comunhão aconteça, porque se não for assim, então não vai acontecer, porque eu não quero. Esse é o grande obstáculo para a comunhão. São os nossos ideais de comunhão. Porque nos nossos ideais de comunhão nós não estamos dispostos a conviver com as pessoas no sentido de amá-las. Nós queremos conviver com as pessoas no sentido de que os nossos interesses e os nossos desejos sejam atendidos nessa relação. E isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Isso é um ideal de comunhão. E segundo Bonhoeffer, esse ideal, muitas vezes mascarado de espiritual, porque geralmente quem tem os ideais acerca de comunhão mais altos são as pessoas que se consideram mais espirituais. Então, pessoas muito espirituais não se misturam com a gentalha, né? Assim, falando uma expressão meio grosseira. Certo? Como os judeus faziam na época de Jesus, né? Os gentios. Não, a gente não se mistura com os gentios. Gentios era uma expressão na boca do judeu que hoje soaria, na nossa cultura, parecido com essa palavra gentalha. Era as gentes, entende? Somos nós, judeus, e a gentalha. Ok? Na época de Jesus, quando se usava essa expressão gentios. Literalmente era por aí que andava, digamos, o tom dessa palavra. Ok? Então eles não se misturavam. E às vezes quando nós também temos ideais muito altos, a gente começa a não querer a relação, a não querer porque a gente está preocupado conosco. E não com a comunhão em si. A gente está preocupado com as nossas necessidades, com os nossos desejos, em sermos agradados, em que isso seja vantajoso para nós. Ou seja, é o eu que está no centro. Ou seja, esse tipo de comunhão é pura carnalidade. Não tem nada de espiritual, embora tenha uma máscara espiritual sobre ela. Então, queridos, fica esse desafio e esse chamado para a gente. Nós vivemos num tempo complexo, difícil, numa sociedade altamente individualista. Nós fomos empurrados para longe uns dos outros pelas circunstâncias. E agora nós precisamos de movimentos intencionais de recuperar isso. Porque, de fato, como igreja, isso é importante. A comunhão não é algo que nós podemos simplesmente escolher se nós vamos ter ou não vamos ter. Não existe uma vida cristã saudável sem comunhão, sem relacionamento, sem caminhada. Não existe. Nós precisamos. E na medida em que a gente vai caminhando juntos, a gente vai se conhecendo, e às vezes a gente faz descobertas extraordinárias, no sentido de que talvez uma pessoa que num primeiro momento a gente teve a sensação de que é muito chata, né? Quando a gente ouve um pouco dessa história que ela tem para contar e a gente entende um pouco de onde ela passou e o que ela viveu até chegar onde ela chegou, de repente a gente consegue olhar para essa pessoa com um olhar diferente. Porque a gente conseguiu agora entender um pouquinho da história dessa pessoa. A gente conseguiu entender um pouquinho dos caminhos que ela fez para chegar até aqui. E aí a gente vai se animando para a comunhão. A gente vai se animando para a comunhão. Com isso não quero dizer que nós estaremos livres de conviver com pessoas difíceis. Talvez a pessoa difícil seja eu.
né? Ah, eu não vou lá porque o pastor é complicado. É difícil. Misericórdia. Mas ele está falando o que a Bíblia diz? Tá? De repente ele seja um pouco difícil de conviver mesmo. Né? Realmente não sou tão fácil de conviver assim. Teimoso, um monte de coisa. Quiser a lista completa, pede para minha esposa ali, que ela pode dar toda a lista, e é grande. Né? Mas se você se esforçar um pouquinho, eu também me esforçar um pouquinho, né? Se eu andar uma milha, você uma também, a gente anda um caminhozinho. E, sabe, desculpe, eu estou me alongando, eu disse que ia acabar, né? Mas é sempre assim, vocês já estão acostumados. E hoje tem almoço, depois vai dando mais fome. Mas eu lembrei de uma história que, sabe, eu já orei em um outro lugar onde eu passei. Aqui não, graças a Deus. Mas em outro lugar onde eu já passei, eu já cheguei ao ponto de um dia dobrar os joelhos e dizer assim: Senhor, ou tu converte essa pessoa em quem eu estou pensando agora, ou ela realmente tem uma profunda mudança, um profundo arrependimento, ou tira ela do nosso meio. Não assim no sentido de levar para a glória, entende? Assim, quem sabe ela decide né, ir cantar em outro coral, alguma coisa assim, entende? Né? Porque, meu Deus, toda vez que chega tem que apagar fogo, é incêndio em todo lugar, parece raposinha com... Sabe aquela história do Antigo Testamento, né? O cereal todo assim, pronto para ser colhido, daí pegaram raposinhas e atearam fogo no rabo e soltaram no meio da... né? E logicamente elas saíram correndo e acabaram com a plantação. Parecia aquilo, né? Parecia que estava sempre ateando fogo em todo lugar onde passava. Não media as palavras, machucava as pessoas. Meu Deus, misericórdia. Né? E não era fácil. Não era fácil. Mas eu muitas vezes sentei com essa pessoa, muitas vezes ouvi as histórias que ela tinha para contar. Confesso que algumas vezes eu sentei, inclusive porque na medida em que eu sentava com ela e dava um pouco de atenção, ela parava de bater em mim, né? Então, às vezes eu sentava com ela até por interesse. Mas até nesse interesse pecaminoso que eu tinha, eu acabei tendo a oportunidade de ouvir muitas histórias que ela contava. E houve um determinado momento, inclusive, que eu pedi numa reunião para que ela saísse da reunião. E ela levantou e saiu. Tivemos momentos tensos de convívio. Bem tensos. E às vezes foi muito difícil orar a Deus dizendo: Senhor, abençoa. No fundo, eu queria orar dizendo assim: Senhor, dá graça para que ela vá para outro lugar. Né? Mas, queridos, eu acho que nós não temos uma pessoa assim entre nós. Não, verdade, eu acho que não. Estou falando sério. Eu não conheci nenhuma aqui dentro da comunidade. Certo? Estou falando de alguém que já convivemos com outras pessoas. Vocês são muito polidos, muito educados. Né? O que penso no coração, eu não sei. Né? Mas a lida de vocês é muito polida, muito educada, né? É muito tranquilo, assim, né? As pessoas são respeitosas e tal. Tem pessoas que não têm filtro, entendeu? E algumas delas estão dentro de igrejas. Não sei se o Ícaro já conheceu alguém assim, né? Mas faz parte. Mas eu contei tudo isso para dizer para vocês que, no fim das contas, essas pessoas são grandes instrumentos de Deus para trabalhar na nossa vida. Não é? As pessoas que gostam de nós, geralmente elas não nos ajudam.
Porque elas gostam tanto que elas acabam não dizendo o que deveriam dizer. Entendeu? E às vezes a gente precisa ter uma certa abertura para ouvir coisas de gente que não gosta de nós. Porque se você filtrar aquilo que é raiva, talvez exista uma verdade importante que nós precisássemos ouvir por trás daquelas palavras. Entende o que eu quero dizer? É difícil? É difícil. Mas a comunhão, que não é idealizada, que é real, tem disso. E isso é ruim? Para quem quer cumprir os objetivos de Deus, ou seja, alcançar a maturidade em Cristo, não é ruim. Mas para quem quer se relacionar apenas para se sentir bem em função das suas necessidades, dos seus desejos, é claro que não vai querer isso. Mas também vai ser sempre uma criança na fé. Então que Deus nos abençoe, para que a gente não tenha medo da mesa, para que a gente venha para a mesa. E encontrando pessoas difíceis, volte para a mesa. Porque sim, vai ter gente difícil na mesa. E gente difícil na minha perspectiva, na sua perspectiva, na perspectiva da pessoa que está do meu lado, talvez a pessoa difícil seja eu. Né? Então venham, apesar do pastor. Né? Venham, apesar de sei lá o quê. E conscientemente entenda que é nesse conjunto, é nesse propósito que Deus vai nos conduzir ao que Ele nos predestinou a ser, que é conformes à imagem do Seu Filho. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa palavra que nos empurra, que nos joga adiante, que nos chama a trazermos de volta essa disciplina do convívio, porque sim, até mesmo o convívio precisa de disciplina. Até para isso nós precisamos abrir mão muitas vezes daquilo que a gente desejaria fazer para fazer aquilo que de fato é importante ser feito. Então nos ajuda nesse sentido. Nos ajuda a sermos uma comunidade que vive uma comunhão real, onde nós amamos uns aos outros pelo que somos, em que nós não impomos um monte de condições para que a comunhão aconteça, mas para que ela aconteça por causa do que Jesus fez por nós todos, morrendo na cruz do Calvário. E que o fato de sermos irmãos em Cristo seja suficiente para que a gente aprenda uns com os outros, para que a gente desenvolva tolerância uns com os outros, para que a gente suporte as cargas uns dos outros, para que a gente perdoe uns aos outros. Assim nós te pedimos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda relacionado com esse tema, a gente teve na última quinta-feira uma reunião sobre os nossos pequenos grupos. Eu espero que adiante a gente tenha novidades, né? Eu acho que o Ícaro fez um desafio bem interessante na terça-feira, na nossa reunião de presbitério. Ele disse, eu e minha esposa estamos frequentando uma comunidade faz cerca de um mês. A gente ouviu dizer que tem pequenos grupos. Como é que será que a gente faz para ingressar num pequeno grupo? Ele que é obreiro da comunidade não sabe. E a culpa é dele? Não. A culpa não é dele nem da Josi. A culpa é nossa. Que a gente não dá o caminho das pedras para as pessoas. Mas a nossa reunião na quinta, com os líderes de pequenos grupos, a gente tem que tentar olhar o meio copo cheio,
para não chorar pelo meio copo vazio, né? A gente percebeu que de fato nós estamos numa crise muito grande com esse ministério dentro da nossa comunidade. Então, de repente, hoje nós temos pessoas dizendo assim: eu gostaria de fazer parte de um pequeno grupo. Nós gostaríamos muito que vocês viessem. Vocês podem falar comigo, por exemplo. Vocês podem falar com a Rose. Pode ser, Rose? Tá? Podem falar com a Rose dizendo: ó, eu me escalo. Vocês podem falar quando estiver aqui também com a Carla, que faz parte do acolhimento. Ela nem está aqui, mas agora já está responsabilizada. Não veio para dizer que não pode, agora já está. Tá bom, Carla? Beleza? Quando ela assistir, ela vai ver. Tomara que depois da pregação ela não... Ou antes ainda. Ok? Essas pessoas vocês podem chegar e dizer assim: ó, eu estou sem pequeno grupo, eu gostaria de participar de um pequeno grupo. Num primeiro momento, o que a gente tem, por exemplo, disponível? Nós temos alguns grupos disponíveis que a gente ainda quer informar, quer colocar vocês a par. Tá? Mas, por exemplo, terça-feira à tarde, tem o grupo das mulheres, que está sendo dirigido agora pela Betina, pela minha esposa. Ok? Então, por exemplo, você como mulher gostaria de fazer parte de um grupo. Tem um grupo terça-feira à tarde que se reúne. Você poderia fazer parte desse grupo. Tem outros grupos que se reúnem a partir de temas. Aí, de repente, você teria que ver assim: esse grupo temático aqui me interessa, é interessante, eu gostaria de discutir algumas coisas em relação a assuntos assim. Ok, tá? E tudo isso a gente tem que informar para vocês ainda. Mas é muito possível que você vai dar seu nome, e a gente precise que você dê seu nome. Por quê? Porque a gente vai fazer o caminho inverso. Até agora a gente está dizendo assim: gente, nós precisamos de líderes para conversar com as pessoas. Agora nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos dizer assim: ó, nós temos uma lista de pessoas querendo fazer parte dos pequenos grupos, e você que já é líder há muito tempo nessa comunidade, pelo amor de Deus, se coce. Ok? E a gente vai sentar com algumas pessoas e vai dizer: nós precisamos de você. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do seu tempo, porque nós precisamos cuidar das pessoas e nós não estamos tendo condições de atender as pessoas, de cuidar das pessoas, porque a nossa liderança está indo averiguar juntas de bois, está comprando terreno e está casando e não tem tempo. E a gente precisa ver como é que a gente faz. Porque nós precisamos de vocês. Amém? Nós precisamos. Então, amém. Isso era para fazer parte da pregação, foi depois, mas valeu também. Vamos cantar uma música, depois a gente tem um momento também de intercessão e a gente vai para o encerramento do culto. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens,
ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Larará, 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 larará. Vamos orar? Assim como nós estamos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo de culto. Nós queremos te pedir também agora por esse tempo de almoço que nós vamos ter, por esse tempo de comunhão, esse tempo de convívio. Nos dê muita graça nesse tempo aqui. Nós queremos te agradecer porque tens ouvido as nossas orações e hoje gostaria de agradecer pela vida da minha esposa Betina, que está de aniversário. Agradecer, Senhor Deus, que tens cuidado dela, tens abençoado a vida dela. Agradecer pela companheira e esposa, mãe que ela tem sido. E que o Senhor continue adiante, ó Deus, dando muita graça também à vida dela, ao coração dela, fortalecendo a cada dia, animando nos desafios do dia a dia. Que em nome de Jesus tu continues agindo profundamente no seu coração. Também quero agradecer, Senhor Deus, pela vida do pequeno Daniel, o filho do Dirceu e da Sabrina, por quem a gente veio orando, que esteve, pequeno bebê, que esteve tão perto de não resistir, mas te louvar porque ele está de alta, e eles já puderam voltar para casa. Louvado seja o teu nome por isso. Nós também queremos interceder, Senhor Deus, de maneira bem especial por esse casal da comunidade, querido casal, o Beto, a Kate, que
tem passado por tanta coisa, Senhor Deus, com seus familiares, cuidado com os pais, a dona Marina, mãe do Beto, que vem enfrentando um câncer, o seu Miguel, pai da Kate, que tem estado com a saúde bastante debilitada. Eles têm enfrentado muitas coisas e nós queremos orar para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam animados, para que eles recebam graça sobre a vida deles para seguirem adiante. Em nome de Jesus, também quero interceder e orar, Senhor Deus, pelo Emerson, irmão da Luciana, também com muita coragem vem enfrentando um câncer, Senhor Deus, há tanto tempo, e muitos altos e baixos, mas fortalece o coração dele, fortalece sua vida, visita-o, encontra-o, que ele se sinta suportado, carregado pelo Senhor em tantas situações, no meio de tantas dúvidas. Em nome de Jesus nós queremos colocá-lo na tua presença. E finalmente nós queremos também orar mais uma vez por esse conflito horroroso lá na Ucrânia, essa invasão que aconteceu. E nós queremos te pedir especialmente pelas vidas inocentes, pelas pessoas que têm que fugir de suas casas, pelos civis que sofrem no meio do conflito. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, estenda a tua mão, coloca de fato a tua mão sobre todo esse conflito para que cesse, para que termine, para que se chegue ao bom senso, para que em nome de Jesus mais injustiças não aconteçam. Senhor Deus, intervém em tudo isso, te manifesta em tudo isso e especialmente protege aqueles pequeninos, aqueles indefesos, aqueles que não têm ninguém por eles. Que o Senhor levante pessoas. Obrigado que no meio de tudo isso, tu levanta gente de outros países que às vezes vão lá buscar com carro, levar para casa. Gente que vão chegando em aeroportos, em estações ferroviárias, e pessoas vão lá e levam uma família para dentro de casa, levam uma pessoa para dentro de casa, acolhendo pessoas, sendo hospitaleiros nesse momento. Obrigado que no meio de tudo isso tu também levantas e despertas pessoas que entendem que precisam fazer alguma coisa e que podem ser instrumentos de aliviar a dor nessas situações horríveis. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém, queridos? Cantamos uma canção final e aí nós damos por encerrado o nosso culto nessa manhã. É um pouco mais rápido. Um, dois, três. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu e em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e
pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.